O Rio São Francisco realmente é um mistério, né? É cercado por muita coisa sobrenatural. Só quem mora lá que sabe. Inclusive eu tive uma amiga que foi puxada pra baixo, né? E acabou morrendo. Ela dizia que estava vendo ali uma mulher bem alta, né? Mas o que realmente aconteceu, não sei. Seja bem-vindo ao quadro Reagindo a Vídeos com a Rainha do Baralho. Eu sou a Alessandra Moraes e esse é o meu canal. O vídeo de hoje é um pouco diferente do que você está acostumado a assistir, que eu posto aqui, porque eu nunca tinha feito um react, na verdade, né? E eu sou muito fã ali de vídeos que contêm relatos sobrenaturais, relatos mais místicos. E nada melhor do que fazer isso gravando às 3 horas da manhã. Medo. Tanto porque esse tipo de vídeo anda viralizando bastante no TikTok e eu gostaria de trazer esse tipo de conteúdo para você que me assiste, mas ali mais voltado para a parte de react. Porque uma coisa que me deixa muito interessada é realmente os comentários das pessoas. Bora lá! Se você quiser curtir outros tipos de conteúdo e não perder nada das coisas que eu posto, o meu endereço eletrônico, né, o meu nome nas redes sociais estará aparecendo em algum local aqui da tela. Lembre-se também que agora a Rainha tem podcast, onde eu falo também sobre assuntos variados, mais ali para a parte mais mística, tá? O Pod Rainha. Se você ficou interessado ou interessada, só clicar nos links que estão abaixo na descrição e vem comigo. Bom, então vamos lá. A moça que a gente vai ver hoje se chama Leandra Carla. Ela posta uns vídeos bem interessantes, inclusive, né? Mas o que me chamou muita atenção foi esse daqui que ela postou sobre o relato do Rio São Francisco e o sobrenatural, né? Então, vamos lá, vamos escutar. Você já ouviu falar daquela lenda de que o Rio São Francisco é vivo? Pois bem, escutem só essa história. Essa seguidora minha conta que lá em 2005... ela começou a trabalhar numa pousada e essa pousada ficava numa cidade que é banhada pelo Rio São Francisco. E ela conta, gente, que na época que já é bizarro, ela ia né? trabalhar nessa pousada durante mais ou menos uns 3 meses e ela era de outra cidade, então ela foi para esse lugar justamente para trabalhar na pousada. E uma coisa que deixava ela muito eufórica era o Rio São Francisco, que ela estava muito feliz de poder tomar banho nele, pescar e tudo mais, até porque essa pousada ficava bem perto do rio, era tipo assim, o pessoal usava a parte ali do rio como ponto turístico também, então ela estava muito empolgada. E aí ela conta, gente, que o pouco tempo que ela estava ali trabalhando, ela ouvia muitas histórias, assim, sobre o Rio São Francisco, assim, histórias sobrenaturais, mas ela achava que era conversa do povo. Até que um sábado, História de pescador. essa pousada onde ela estava trabalhando, deu uma festa, a festa começou de tardezinha e foi até mais ou menos umas 11 e pouca da noite. Então, quando a festa acabou, ela e os demais funcionários estavam liberados. E naquela hora da noite, gente, eles tiveram a péssima ideia de ir tomar um banho no rio. Então, é uma coisa que chega até a ser engraçado. Ah, não, vamos aqui, tá tudo escuro, não dá pra ver nada. Vamos ali nadar no riozão grandão, né? Que a gente não sabe o que tem ali embaixo, que passa ali embaixo. Vai dar tudo certo, confia. Só que ela até fala que falando assim, parece tipo, meu Deus, eles são doidos. Mas é como eu falei no início do vídeo, o rio ficava próximo e formava tipo como se fosse uma prainha, então não era uma parte tão funda. E acabava também que por conta do hotel usar como ponto turístico, como lugar pra galera que tá hospedado ir lá até lá tomar banho, era um lugar bem iluminado, tinha iluminação à noite, então aparentemente não era perigoso. Eles estavam em 6 pessoas e é aí que começa a coisa assim meio bizarra da história. Ela conta que logo que ela começou a entrar assim no rio, ela percebeu que o rio estava parado. É muito complicado explicar, segundo ela, só quem tá lá e vê que vai entender o que ela tá querendo. Essa questão que ela falou ali sobre o rio estar parado, né? Falam muito de que o Rio São Francisco, ele dorme em um determinado momento. Inclusive, fala que é, se eu não me engano, da meia-noite até meia-noite e meia, meia-noite e 12, não sei exatamente o período, mas eles falam ali que é quando a mãe d'água penteia os cabelos, então não pode entrar naquele rio. Mas a sensação que dava é que a água do rio estava completamente parada. E na hora que ela entrou assim, ela sentiu uma sensação meio estranha. Então ela decidiu não ir muito a fundo. Então quando a água chegou mais ou menos na cintura dela, ela parou e ficou por ali mesmo. Diferente das demais pessoas que estavam com ela.
eles foram mergulhando pro fundo mesmo, sem medo. E aí, gente, teve um momento que uma das meninas que tava ali, que aqui a gente vai chamar ela de Paula, a Paula começou a dizer que estava sentindo alguma coisa passar na perna dela. Só que aí, muitos dos que estavam ali acharam que ela estava zoando, brincando, então ninguém deu muita importância. E a dona do relato estava tipo mais pra beirada, onde estava raso, não estava lá no fundo com eles. Então ela meio que também não se preocupou. E aí a dona do relato conta que teve um momento ali que eles estavam brincando, se divertindo e tal, que ela olhou e ela viu perfeitamente como se fosse uma mulher muito alta, e essa mulher parecia que ela estava flutuando por cima da água. Só que na hora que ela viu, logo o negócio desapareceu e aquilo não estava tipo próximo a eles, era como se estivesse lá do outro lado do rio, tipo, bem que na parte escura. Só que na hora que ela viu aquilo, ela ficou completamente apavorada e ela pensou, não, eu vou sair da água. E ela conversou com os outros que estavam ali, falou também para eles saírem, que ela tinha visto um negócio estranho na água, que ela tava com um pressentimento ruim. Só que É isso que me deixa um pouco encabulada, né? A pessoa já tá com um pressentimento ruim, muito provavelmente sentiu aquilo antes de entrar, mas não, ela entrou, né? Vou entrar. Confia no seu potencial, gato. Mas o mais engraçado é que ela já vai dar prosseguimento ali na história, mas muitos comentários ali durante esse vídeo retratam a mesma coisa, né? As lendas, como por exemplo, lendas da Mãe d'Água, que puxa ali pessoas que entrarem no rio em um determinado período ali, que é quando o rio tá realmente parado, que é o que ela tá falando. Tem a lenda ali do Nego d'Água, né? Que puxa também, que vira canoas. E não é somente histórias de pescador, não, tá? eles não deram a mínima, tipo, só ela saiu da água e os demais ficaram. E aí, gente, em questão de segundos, né, a dona do relato já tava fora da água, mas foi coisa de segundos, ela ainda tava com a toalha se secando, quando do nada a Paula, aquela menina que tinha falado que algo tinha passado pelas pernas dela, ela simplesmente desceu assim para baixo do rio. Foi como se alguém tivesse puxado ela, porque foi muito rápido e tipo com muita pressão. E a sensação que deu era que tipo alguém puxou ela. Só que aí, gente, ela só ficou embaixo da água durante alguns segundos também. Tá, essa questão de puxar, a sensação de ser puxada, tem duas teorias ali que as pessoas que moram próximo do Rio São Francisco falam. Primeira teoria é que Mãe d'Água puxou, ou seja, se você não sabe quem é Mãe d'Água, essas lendas, né, fazem parte do folclore brasileiro, que na verdade são guardiões ou espíritos ou entidades que cuidam daquele determinado local da natureza. Como, por exemplo, existem outras lendas como Saci, Curupira, Mula Sem Cabeça, tem da Mãe d'Água, tem do Nego d'Água. São tudo questões de aparições que pescadores e pessoas que estão próximas relatam que já viram ali algum tipo de coisa próximo do rio, próximo ali da natureza, tá? Então, uma coisa também muito interessante do Rio São Francisco é que ele tem rodamuinhos. Os rodamuinhos, na verdade, são basicamente, né, um encontro de correntes e se você cair em cima dele, aquele rodamuinho ele puxa você para baixo mesmo e faz um U. Então ele te puxa para baixo, joga lá no fundo e depois quando você sai da corrente, você sobe e aí ele te puxa de novo e aí você acaba morrendo afogado. Também porque ela logo subiu para a superfície, porém gritando, se debatendo, pedindo socorro, pedindo ajuda. Só que isso também durou poucos minutos, porque ela logo foi puxada novamente para debaixo d'água. A questão do que eu falei. Da água, tentou se aproximar do local certinho onde a menina estava para poder tentar ajudar, mas ninguém conseguia encontrar ela, até porque também ela estava debaixo d'água, não tinha muito o que fazer. Então eles saíram da água e chamaram por ajuda. Ela conta que as buscas duraram praticamente a noite toda, mas o corpo da menina só foi encontrado pela manhã. E ela disse que ela ficou tão traumatizada que os restantes dos dias, né, do tempo que ela teve que ficar lá, ela nem chegou perto do rio. Realmente, um relato bem interessante, mas o que mais me chamou a atenção foram os comentários no vídeo da Leandra, tá? Alguns dos comentários que falam assim, ó, como por exemplo esse aqui, ó. Tem uma lenda que diz que uma certa hora da noite o Rio São Francisco dorme, ele fica parado e não pode entrar nele, mas por conta daquela coisa que aqui, ó, meia-noite a meia-noite e 3, que é quando a Mãe d'Água penteia os cabelos e se você entrar, ela te puxa.
Vamos lá. E depois temos aqui o outro relato, que é o relato da Anne, né? Que ela colocou aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho a história inteira. Ela colocou: quando eu era pequena, eu passava as férias na roça. Era uma ilha no meio do rio São Francisco. Tava na época da seca, quase não tinha peixe. Só um momentinho aqui. Meu avô era pescador e um dia amanheceu 3 dourados na rede. A minha avó pediu para comprar pinga e cigarro para um tal de compadre que morava no rio, para ele trazer mais peixes para o meu avô. Ele concordou, então fomos de barco até uma vila que tinha perto para vender os peixes. Meu avô comprou a pinga e o cigarro. Quando estávamos voltando, minha avó perguntou se ele ia dar para compadre. Meu avô disse que se ele quisesse, ele comprava para ele e na mesma hora o barco virou. A cachaça mais o cigarro que estava amarrado no barco em sacola sumiu e o resto das coisas ficaram intactos. Esse é um dos relatos também que acontece no Rio São Francisco. Depois nós temos o relato desse perfil aqui, que fala: uma amiga minha viu a irmã se afogando no rio e quando mergulhou para puxar a mão da irmã, ela viu uma mulher puxando a irmã para o fundo. E aí, você acredita nessas histórias? Você tem ali histórias de lenda para contar também? E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like, curtir, compartilhar e marcar os amigos. Beijinhos!